Irei tratar a seguinte a respeito da representatividade patrimonial da empresa de Vera Lúcia Pereira Ribeiro, que foi feito o balanço patrimonial, lançamentos contábeis e o seu devida constituição. Fato 1. Vera Lúcia inicia suas atividades comerciais com um capital de R$80 mil em dinheiro. Segundo fato, compra à vista em dinheiro. Móveis e utensílios no valor de R$3 mil, um automóvel no valor de R$25 mil e mercadorias no valor de R$20 mil. Terceiro fato, compra de mercadorias a prazo mediante acerto de duplicatas no valor de R$30 mil. Quarto fato, compra a prazo de uma casa no valor de R$100 mil mediante a emissão de notas promissórias. Quinto fato, vendas de mercadoria à vista e a prazo. À vista foi R$10 mil e a prazo foi no valor de R$8 mil. Sexto fato, pagamento de duplicatas em dinheiro no valor de R$10 mil. E o sétimo fato, recebimento de duplicatas em dinheiro no valor de R$2 mil. Até o dado momento, ainda não foi se tratado nas aulas do professor sobre livros diários e livros razão e seus lançamentos, mas a partir de estudos que tive, eu pude perceber que estes livros são fundamentais para os registros contábeis que as empresas habitualmente costumam fazer. Se observarmos o balanço patrimonial, ele é dividido em ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante e passivo não circulante, além do mais com o patrimônio líquido. Observados os elementos patrimoniais, percebe-se um total do ativo circulante de R$90 mil e um total do ativo não circulante de R$128 mil. Fazendo o somatório, percebe-se um valor de R$280 mil no lado do ativo e, consequentemente, também do lado do passivo, obteve-se um valor de R$280 mil, fazendo o somatório com o patrimônio líquido. Percebam que este balanço patrimonial foi pedido para que executasse da forma mais simples, mas a partir de estudos que tive com o livro do professor José Carlos Marion e também de Osni Moura que estamos abordando, e o plano de conta que o professor está adentrando a este conhecimento novo, eu pude realizar esse plano de contas de acordo com a aula que foi ministrada. Enfim, para finalizar, irei dar meu parecer a respeito da empresa de Vera Lúcia Ribeiro, onde sua situação patrimonial se encontra positiva, com um saldo de R$98 mil, fazendo-se somatório de ativo mais direito menos suas obrigações, obtém-se esse valor, ou, que no caso é o patrimônio líquido. Pensa que acabou? Não, hein? Vai continuar os estudos, e fiquem atentos, que as informações serão bastante importantes. Bom, agora a referência à atividade 6 do capítulo 2 é apresentado um gráfico, mais precisamente um balanço patrimonial, e são feitas algumas questões em relação a esse gráfico. O gráfico é esse, como vocês podem ver, e na primeira questão se pergunta qual é o valor do capital nominal. Bom, capital nominal recebe outras denominações também, como por exemplo capital inicial ou capital social, em caso de uma sociedade empresária. E a definição se trata da soma dos valores com os quais o proprietário inicia suas atividades. Pode ser constituído por dinheiro, bens ou direitos a receber. O capital nominal, por se tratar de um elemento do patrimônio líquido, é representado no gráfico no lado do passivo, e como vocês podem ver, corresponde ao valor de 1.700. Já na questão 2 se pergunta qual é o valor dos recursos totais à disposição da empresa. Por se tratar do que está à disposição da empresa, o valor dos recursos totais estão expressos no gráfico no lado do ativo, e estão aplicados no caixa no valor de 1.100, em duplicatas a receber no valor de 700 e em estoque de mercadorias no valor de 1.400, totalizando assim 3.200. Por sua vez, na questão 3, é perguntado qual é o valor do capital próprio. O capital próprio tem duas possíveis fontes, que podem ser os recursos do proprietário, no caso o capital inicial ou aumentos posteriores, e também a evolução da empresa, que com isso traz lucros e consequentemente reservas. Com isso em mente, o valor do capital próprio é o mesmo que o valor do patrimônio líquido, que para se obter esse valor subtrai o valor das obrigações, que no caso é de 1.500, do valor da soma dos bens mais direitos,
que no caso é de 3.200. Sendo assim, o resultado obtido é de 1.700. Na próxima questão é questionado qual é o valor do capital de terceiros. Bom, o capital de terceiros se caracteriza pela parte do patrimônio que a empresa deve a terceiros, ou seja, nada mais nada menos que as obrigações. Então, sendo assim, o valor do capital de terceiros, no caso, é a soma do valor das duplicatas a pagar mais o valor das promissórias a pagar, que dá um total de 1.500. Já na questão 5, pergunta: onde está a origem dos recursos? Se no ativo, alternativa A, ou no passivo, alternativa B. Bom, conforme a leitura do livro, a origem dos recursos está no passivo. É o passivo que mostra a origem de capitais, ou seja, como a empresa conseguiu os recursos que possui. E na mesma dinâmica da questão 5, a questão 6 pergunta se a aplicação dos recursos está no ativo, alternativa A, ou no passivo, alternativa B. Então, seguindo a mesma lógica da resolução da anterior, segundo o livro, a aplicação dos recursos está no ativo, pelo fato de que no ativo existe a demonstração da aplicação de capitais, ou seja, onde a empresa aplicou os recursos que possui. Bom, gente, meu nome é Mileide e agora eu voltei para apresentar a atividade teórica 3. E como vocês podem ver, a primeira pergunta é o que é capital próprio. E capital próprio nada mais é do que todo o capital líquido da empresa, todo o patrimônio que a empresa tem. Ou seja, é a diferença de tudo que a empresa possui, que é chamado de capital ativo, e o que ela deve, que é chamado de capital passivo. No entanto, capital próprio é a mesma coisa que patrimônio líquido. Nesse outro tópico, ele vai perguntar o que são capitais de terceiros. E capitais de terceiro são todos os recursos oferecidos por uma entidade externa às empresas, que vêm de fora de uma organização empresarial. Alguns exemplos de passivo que formam o capital de terceiro, além dos empréstimos, são os financiamentos, as dívidas a fornecedores, como também duplicatas a pagar e promissórias a pagar. Ou seja, capitais de terceiro representam as dívidas que eu tenho com terceiros. Nesse último tópico que eu irei apresentar, ele está pedindo para a gente escolher a alternativa correta. Então, vamos lá. O patrimônio líquido representa capitais próprios, como a gente já discutiu anteriormente. As obrigações representam capitais de terceiros. Na prática 1, pede para criar uma situação patrimonial representando-a graficamente por meio de um balanço patrimonial. E tinha que conter 2 elementos que representem capital próprio, 6 que representem capitais de terceiros e 10 que representem a aplicação desses capitais. Aí criamos a empresa Delta Associados Contábeis, fizemos o balanço patrimonial, conforme mostra aí no gráfico, e concluímos que a situação da empresa é superavitária, visto que os ativos são maiores que os passivos. Agora, na prática 2, pede para representar graficamente a situação patrimonial da empresa, considerando-a em evolução. Aí ele dá os dados, né? E a gente realizou os relatórios contábeis acima, constatados através dos lançamentos contábeis nos livros Diário e Razão. E após a apuração integrada no balanço patrimonial, obtemos um resultado líquido de R$ 340 em seu patrimônio. Portanto, concluímos que a situação patrimonial se apresenta positiva, que é quando os direitos menos as obrigações resultam em um saldo positivo, como foi o caso. Que é quando o ativo mais os direitos menos as obrigações resultam em um saldo positivo.